Quando quase alcançara seu propósito, viu aparecer sua avó Clara, que tantas vezes havia invocado para ajudá-la a morrer, informando-a de que a graça não estava em morrer porque isso aconteceria de qualquer maneira, mas sim em sobreviver, o que era um milagre. Clara trouxe-lhe a ideia salvadora de escrever com o pensamento, sem lápis nem papel, para manter a mente ocupada a fim de se evadir do canil e viver. Sugeriu-lhe até que escrevesse um testemunho que algum dia poderia servir para trazer à luz o terrível segredo que estava vivendo e assim possibilitar ao mundo conhecer o horror que ocorria paralelamente à existência pacífica e ordenada dos que não queriam saber, dos que podiam manter a ilusão de uma vida normal, dos que se permitiam negar que estivessem flutuando numa balsa em meio a um mar de lamentos, ignorando, apesar de todas as evidências, que a poucos quarteirões de seu mundo feliz estavam os outros, os que sobrevivem ou morrem no lado escuro. Você tem muito a fazer, por isso, deixe de se lamentar, beba água e comece a escrever, disse Clara, a neta, antes de desaparecer tal como havia chegado. Oi gente, eu voltei para falar com vocês sobre esse livro sensacional que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Com o trecho de abertura, eu quis mostrar para vocês a importância que tem o ato de narrar, o ato de contar histórias para essa história aqui, que nos é contada ao longo de mais de 400 páginas, que eu li ao longo da primeira metade do mês de maio e que me exigiu bastante dedicação. Em A Casa dos Espíritos, a gente tem a história de toda uma família, a gente tem a história de gerações e gerações de pessoas que se passa ao longo do século XX no Chile e vai trazer como destaque a história de várias mulheres que são muito importantes e que fazem a costura desse livro inteiro. Então, antes de pensar que esse é um livro espírita, que esse é um livro que vai falar sobre espiritualidade, pode ficar tranquilo, porque não é nada disso o foco principal desse livro, tá? Apesar de ter algumas coisas com espíritos aqui. Mas o foco realmente é a formação dessas famílias. Um pouco da família Del Valle e, majoritariamente, a família Trueba. É claro que ao longo do livro, acompanhando a história dessa família, a gente vai ver muitos traços de latino-americanidade, um certo diálogo, uma intertextualidade com a obra do Gabriel Garcia Marques em alguns elementos que a autora utiliza, e a gente vai ter muito do cenário político do Chile no século XX. Então esse é mais um livro em que a gente parte do particular de uma família, que é algo que poderia ser completamente banal, mas com isso acaba tendo uma baita ideia do todo, do macro, do político, do social, do histórico do país em que a história se passa. Importante destacar isso, é uma história particular de uma família comum, uma família tradicional chilena, uma família rica, mas que fala muito do que aconteceu no Chile no século passado e especialmente do golpe militar que houve lá. E o engraçado disso tudo é que quando eu terminei a leitura, eu achei que eu tinha gostado do livro, mas eu não sabia que eu tinha gostado muito. Depois eu fui procurar algumas coisas, fui procurar algumas entrevistas, fui procurar aula da história para entender um pouco mais daquele cenário político e eu acabei encontrando entrevista com a Isabel Allende e eu acabei vendo documentários sobre ela. Eu conversei com a Bárbara do canal BD Barbárie, a gente trocou uma ideia sobre o livro, ela também tá lendo, acho que já acabou a essa altura. E assim, o livro cresceu muito e eu tô agora, nesse momento, amando de paixão essa história e já fiquei com vontade de ler a obra completa dessa mulher. É realmente uma preciosidade o que ela faz e eu acho que a intenção por trás tá muito clara, o que ela se propõe a fazer, o que ela se propõe a denunciar. A narrativa começa então na família Del Valle com o Severo e a Nívia, que são um casal e que tem vários filhos mesmo. Eles têm uma tropa de filhos, eles têm uma casa gigante, algo muito tradicional no começo do século passado, uma casa dividida em 3 grandes partes com um monte de empregados e vão criando esses filhos. E o Severo, que é esse pai de família, tem vontade de ascender politicamente, tem vontade de se candidatar, mas ele demora um pouco pra fazer isso. E quando ele faz, as coisas não saem tão bem pra ele. Então a gente vai acompanhando nesse comecinho um pouco da rotina familiar desse núcleo aí, e a vida doméstica é algo que se destaca nessa parte, porque aí a gente vai ver, dentre tantas pessoas, a relação bonita que tem Nívia com a sua filha Clara. Mas o livro começa, na verdade, falando de uma outra filha dessa família, que é a Rosa, lindíssima, que tem cabelo verde, que tem áreas de sereia, que causa certo alvoroço, e tem as outras pessoas que são réis mortais. Só que essa família logo sofre uma tragédia
tragédia muito grande, que é a morte dessa personagem, que é a Rosa. Essa morte é muito importante, por isso que eu tô falando dela agora. Muitíssima coisa acontece depois disso, então não se preocupem com esse mini spoiler, porque a maior parte dessa história é contada depois disso, isso é logo no comecinho do livro, tá? Então calma aí. A gente tem então essa família ali, com vários filhos, com um cara político, com uma dona de casa que tem intenções feministas e que faz muitos protestos na frente do Palácio do Governo, junto com outras amigas, para que algumas coisas mudem, e ao mesmo tempo ela faz várias campanhas de caridade para ajudar os mais pobres, e ela vai conviver muito com a Clara, que é a sua filha mais nova, porque a filha mais velha, a Rosa, acaba morrendo, e depois dessa morte, então o foco passa para Clara, e a gente vai poder ver o desenvolvimento dessa personagem que é tão encantadora. Ela é o centro de tudo que acontece nesse romance, e é por isso que eu acho ela tão sensacional. A Clara é clarividente e ela tem a capacidade de conversar com espíritos, e ela faz isso desde a infância dela. Além de prever acontecimentos futuros, como previu terremotos, previu mortes, previu assassinatos, ela também consegue se consultar com espíritos e ajudar a comunidade. E ela vai se desenvolver então numa infância quase que sozinha ali na casa, porque os irmãos mais velhos já estão todos casados, todos saindo, ou quase todos saindo de casa, e passa a maior parte do tempo ela e a mãe dela se desenvolvendo nessa ancestralidade, nessa relação mútua, parceira que elas têm. Clara passou a infância e entrou na juventude sem ultrapassar os muros de sua casa, num mundo de histórias de encantamento, de silêncios tranquilos, em que o tempo não se marcava pelos relógios nem pelos calendários e os objetos tinham vida própria. As aparições se sentavam à mesa e falavam com os humanos. O passado e o futuro faziam parte da mesma coisa, e a realidade do presente era um caleidoscópio de espelhos desordenados em que tudo podia acontecer. Clara habitava um universo criado para ela, protegido das inclemências da vida, no qual se confundiam a verdade prosaica das coisas materiais e a verdade tumultuada dos sonhos, onde nem sempre funcionavam as leis da física ou da lógica. Clara viveu esse período ocupada em suas fantasias, acompanhada pelos espíritos do ar, da água e da terra, tão feliz que não sentiu necessidade de falar durante 9 anos. Todos tinham perdido a esperança de tornar a ouvir-lhe a voz quando, no dia de seu aniversário, depois de soprar as 19 velas de seu bolo de chocolate, estreou uma voz que estivera guardada por todo aquele tempo e que tinha a ressonância de um instrumento desafinado. Em breve me casarei, disse. A partir disso, então, a história muda um pouco o foco e a gente vai conhecer um pouco do Esteban Trueba, que é um dos protagonistas dessa história. A gente tem nessa história alguns personagens principais, dentre eles, evidentemente, está a Clara. Temos também o Esteban Trueba, ele é um cara pobre que se apaixona pela Rosa e, embora não acredite que possa conquistar o amor dela, ele acaba conseguindo se tornar noivo dessa mulher. Mas como ele é pobre, ele fica muito preocupado e então ele vai buscar enriquecer. Com isso, ele consegue uma concessão de uma mina e ele vai, então, explorar para enriquecer, e ele consegue. Ele fica 2 anos fazendo isso, até que acontece uma grande tragédia e ele tem que voltar para a província para ver a verdade com os próprios olhos. A Rosa realmente morreu, ele não sabe o que faz da vida. A partir desse momento, ele tem que lidar com essa perda. Ele tinha gastado toda a vida dele até o momento para enriquecer e ficar com ela, e ele perde ela, ela escapa das mãos. A partir disso, dessa grande perda, ele resolve encarar então uma vida mais solitária e vai para a fazenda que eles tinham, a família dele tinha, está abandonada, destruída, e ele tenta reerguer essa fazenda, e é por isso que ele fica tanto tempo fora de casa. Fica um tempão lá reconstruindo, botando ordem nas coisas, se torna um tirano, e é nessa parte que a gente tem mais raiva do Esteban Trueba. Ele se torna insuportável, violento, agressivo, déspota, mas ele acaba voltando à cidade quando a sua mãe tá prestes a morrer e quer ver o filho. E é nesse reencontro que ele percebe o quanto ele esteve ausente, o quanto ele foi ruim, e também tenta acatar o pedido da mãe dele, que foi de que ele casasse, que fosse ter um rumo um pouquinho mais decente. Então ele vai à casa dos Del Valle e tenta achar alguma filha deles que esteja solteira para se casar, porque ele sabe que aquela família é muito boa. E lá ele encontra então a Clara, que é obviamente muito mais nova do que ele. Eles têm cerca de 15 anos de diferença, mas que previu esse casamento, previu essa união e aceita então esse cara como noivo quando ela tem 19 anos. Como estrutura narrativa, a gente tem então 2 narradores. Um narrador é alguém que está reconstruindo essa história que a gente não sabe no começo quem é, que pegou os cadernos da Clara, todas as anotações da vida dela. E o outro narrador também fez isso, também reconstruiu, mas é um narrador em primeira pessoa, que é o próprio Esteban Trueba, um dos protagonistas. É como se a gente tivesse primeiro uma versão geral da história e intercalado com isso a versão pessoal da história, que é contada pelo próprio Esteban, para que a gente possa ter uma ideia mais completa do todo. E tem um vai e vem, que é um vai e vem temporal, não necessariamente porque a história se intercala
intercala entre passado e presente. Ela é uma história bastante linear, ela começa no início do século XX e vai até o final do século XX, mas ela é alinear no sentido de que o narrador aqui entrega muitas coisas do futuro enquanto ele tá narrando e não desenvolve. Ele larga uma surpresa, a gente fica curioso com aquela surpresa, mas não vai ter o desenvolvimento dela ali. A gente vai ter que ler todo o livro para saber como aquelas pequenas surpresas que ele larga vão acontecer. Depois, então, que se cumpre essa profecia, que a Clara se casa com o Esteban, começa a acontecer coisas mais terríveis na história. O Esteban se mostra uma pessoa dominadora que quer possuir em todos os sentidos a Clara, só que a Clara é um espírito leve, um espírito que não se prende a muita coisa e que não se deixa dominar. Então isso é um desafio pro Esteban e por causa disso ele começa a descontar em outros setores a raiva que ele sente, o vazio que ele sente. Desconta muito nos funcionários da fazenda especialmente, porque eles estão tentando se organizar no sentido de ter um sindicato, de procurar os seus direitos, e o Esteban não tá gostando de nada disso. Ele acha que é um absurdo que eles pensem em algum tipo de organização, porque qualquer tipo de organização pro Esteban, que é um cara extremamente conservador, é sinal de comunismo, e comunismo pra ele é ruim e ele precisa combater com unhas e dentes. Além disso, ele se acha o salvador da pátria, ele é o verdadeiro macho alfa que sabe como mandar, que sabe o que tem que fazer e que acha que todos lhe devem obediência por ele ter as ideias mais brilhantes, de acordo com a própria opinião dele. São ideias degeneradas, resmungava, ideias bolchevistas para sublevar os empregados. Não se dão conta de que esses pobres diabos não têm cultura nem educação, não podem assumir responsabilidades, não passam de crianças. Como vão saber o que lhes convém? Sem mim, estariam perdidos. A prova é que quando viram pro lado, vai tudo pro inferno e começa a fazer asneiras. São muito ignorantes. Minha gente está muito bem. O que mais querem? Não lhes falta nada. Se se queixam é porque são mal agradecidos. Têm casas de tijolo, preocupo-me em assoar os ranhos, em tirar os parasitas dos garotos, levar-lhes vacinas e ensinar-lhes a ler. Há por aqui outra fazenda que tenha escola própria? Não. Sempre que posso, levo-os ao padre para que lhes reze umas missas. Então não entendo por que o padre vem falar-me sobre injustiça. Não tem que se meter no que não sabe, e não é de sua competência. Eu queria vê-lo tomando conta dessa propriedade, para ver se ia andar com os salamaleques. Com esses pobres diabos, há que ter pulso firme, é a única linguagem que entendem. Se amolece, não se é respeitado. Não nego que várias vezes fui muito severo, mas sempre fui justo. Tive que lhes ensinar tudo, até a comer, porque por eles se alimentam só de pão. Se me descuido, dão leite e os ovos aos porcos, não sabem limpar o rabo e querem ter direito ao voto. E daí por diante. Esse é o pensamento do Esteban Trueba quando ele tá reconstruindo a fazenda e percebe a organização e as demandas que os campesinos estão tendo ali para melhoria de vida. Nesse romance a gente tem um monte de personagens muito marcantes. A Isabel Allende consegue construir muito bem todos eles. São sempre complexos, até mesmo o Esteban, que é muito estereotipado, muito arquetípico. A gente em alguns momentos consegue perceber um pouco de humanidade que existe nessa personagem. Clara e o Esteban acabam tendo 3 filhos. A primeira filha é a Blanca e depois ela tem gêmeos que são o Jaime e o Nicolás. E essa família que vai se formando aí, ela não tem nada de tradicional. Então pro Esteban, que é um cara muito conservador, é dolorido ver que tá tudo escapando do controle dele. A desobediência, o ar perdido que a Clara tem, a insubmissão também passa um pouco pros filhos e isso irrita muito esse cara. Esse casamento não vai ser muito bem sucedido, né, gente? Eles são completamente opostos. O Esteban passa muito na sua fazenda e a Clara na cidade com as crianças, ajudando o povo, ajudando os mais pobres e os oprimidos, enquanto ele se preocupa em multiplicar a riqueza que ele já tem. Essa história que tem aqui é cíclica, então alguns acontecimentos meio que se repetem e inclusive se repetem na narrativa, em formato mesmo, como por exemplo um diálogo que acontece em um determinado tempo e futuramente acontece aquele mesmo diálogo, só que com personagens invertidos. Então isso demonstra um ciclo que se repete muito porque as atitudes ali não mudam. As atitudes das personagens são muito similares. Existe também uma referência a personagens reais que é muito clara, como por exemplo o poeta, que se trata do Pablo Neruda, que é o poeta mais singular do Chile, e também há figuras como o presidente, que não se fala o nome, mas sabe-se que está falando de Salvador Allende, e também de cantores populares. Tem um personagem aqui que é um cantor popular que remete muito ao Víctor Jara, que é um cantor muito famoso do Chile, que também lutou aí para um governo mais popular e tudo mais. São vários os temas que a gente tem nesse livro.
a gente tem especialmente o cenário político, claro, a desigualdade social, a pobreza, o machismo, a violência, o patriarcado de um modo geral, o aborto, luta de classes, disputa pelo poder e muitas outras coisas. Por isso que é um livro bastante complexo. No começo eu sofri bastante com a questão do personagem Esteban, que é odiável mesmo, mas aos poucos as personagens femininas foram ganhando força e se destacaram mesmo. Então eu gosto demais de como ela constrói essas mulheres e, embora cada uma seja diferente, todas elas, a seu modo, lutam para que a sociedade melhore, lutam dentro da sua força, dentro do seu poder, que às vezes é pequeno, é doméstico, mas existe, tá ali, e elas fazem uso disso para contribuir com um mundo melhor, diferentemente dos homens que estão só com seus interesses ali sujos, né, interesses pessoais, políticos, que não necessariamente têm uma base boa. E quando eu falo que esse livro traz histórias de mulheres fortes, mulheres muito interessantes, é porque existe uma certa insubmissão dessas mulheres. Embora elas acabem ficando presas ao contexto social, à época em que elas estão inseridas, elas de certa forma conseguem sempre dar um jeito de escapar àquela situação e de acabar fazendo o que elas têm vontade, ainda que para isso elas façam coisas escondido. Se os homens tentam segurar, se os homens tentam prender, se os homens tentam conter, porque é uma relação de poder, como o caso do Esteban Trueba, que tenta prender e dominar de todas as formas a Clara e não consegue e se desespera por isso, assim como o personagem Nicolás, que quando percebe que tá perdendo a sua namorada Amanda, quando ele se dá conta, enfim, de que pode acabar o relacionamento, quer de todas as formas conter, não consegue porque a personagem feminina é mais forte e ela sabe os rumos que tem que tomar. Podemos casar, Amanda, se você quiser, balbuciou para salvar a honra. Não, respondeu ela, sem vacilar. Não gosto de você o suficiente para isso, Nicholas. Imediatamente, seus sentimentos deram uma brusca reviravolta, porque essa possibilidade não lhe ocorrera. Até então, nunca se sentira repudiado ou abandonado, e a cada namoro tivera de recorrer a todo o seu tato para escapar sem magoar demais a garota que estivesse namorando. Pensou na difícil situação em que se encontrava Amanda. Pensou que uma palavra sua poderia mudar o destino da jovem, fazendo-a respeitável esposa de um Trueba. Tudo isso lhe passou pela cabeça numa fração de segundo, mas logo se sentiu envergonhado e corou ao surpreender-se mergulhado nesses pensamentos. De imediato, Amanda pareceu-lhe magnífica. Então essa é uma forma que eu acho bonita de mostrar a força dessas mulheres, que apesar dos homens tentarem encaixotar e usar dos mais variados artifícios para que elas sejam posse deles, eles não conseguem. A posse interior, a posse de entrega de pensamento, de confiança, de amor, de parceria, eles não conseguem jamais. Agora, especialmente sobre a personagem Clara, ela me lembrou muito um arquétipo que eu encontrei durante a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, que é o arquétipo da mulher que sabe. La que sabe é aquela mulher que sempre tá à frente, aquela mulher que segue a sua intuição e que consegue com isso se desenvolver bem. Claro que aqui o instinto, né, pode aparecer como o espírito que diz as coisas para ela, que antecipa os acontecimentos, mas dá pra gente fazer essa leitura assim, como se fosse realmente o instinto dela dizendo o que ela tem que fazer e ela seguindo aquela vontade. Então a Clara sempre se antecipa, ela consegue prever quem serão os filhos dela, como se chamarão os filhos e até mesmo indicar alguns caminhos, alertar para o que pode acontecer de perigoso. Ela sabe absolutamente tudo, ela sente, ela pesca no ar, ela percebe as mudanças na atmosfera, na aura da pessoa. Ela é realmente uma mulher muito sábia. A filha dela também, a seu modo um pouco diferente, com não tanta conexão com os espíritos, ela também tem essa percepção e assim como a Nívia, mãe da Clara, se dava muito bem com a Clara se dava muito bem com a Blanca, sua filha, e tinha uma intimidade muito grande, e a Blanca também se dava muito bem com a Alba, que é a sua filha. A Clara também é uma personagem que representa a vida, ela representa a geração da vida na casa que Esteban Trueba construiu para ela. Quando eles casaram, ele queria provar de todas as formas que amava muito, que estava muito encantado com tudo aquilo, e ele tentou reproduzir esse encantamento e esse amor e esse cuidado em forma material, construindo uma casa luxuosíssima, e nada daquilo encantava Clara como ele esperava. Clara é uma mulher que não tá apegada a essas coisas, as coisas que importam para ela são de outra natureza, e isso indignou muito esse marido recém-casado que estava tentando impressionar. Então não bastavam as roupas luxuosas, não bastavam as joias, não bastava todo o conforto, viagem, tudo tava ok, tranquilo para ela, ela não tava precisando de nada daquilo. Inclusive ela gostou muito mais de morar
na fazenda, que era rústica e simples, do que na casa luxuosa da cidade. E se relacionavam muito bem com os campesinos, com as pessoas mais simples. Então essas mulheres, apesar de se submeterem a algumas coisas, a Clara se submete ao casamento, elas mantêm, de certa forma, o seu instinto regado. Por isso essas mulheres são tão sensacionais. Por fim, eu também queria dizer que a Clara é quase como se fosse uma magia. Se a Clara se ausenta também todo o espírito de amor, toda a união entre as pessoas, todas as reuniões, todas as coisas que existe de bom de contato humano. As folhas das plantas morrem, a casa fica sem vida se a Clara não está. O que eu mais gosto, então, nesse livro é a relação entre as mulheres, seja da própria família, sejam as empregadas que doam a vida ali para aqueles patrões e que cuidam dos filhos como se fossem seus, a irmã do Esteban Trueba que assume a cunhada praticamente como se fosse sua filha ali e tem uma relação belíssima de amor por ela, devoção quase. Mulheres que são amigas, companheiras de luta que acabam acolhendo as outras quando é necessário. Gosto desse contexto social que tá aí permeado em toda a narrativa e especialmente do desfecho dessa história. Nos últimos 2 capítulos eu me apaixonei por esse livro, acho que ela conseguiu dar o recado, conseguiu descrever muito bem o cenário político, a ditadura em si, do golpe, de como o golpe se instaura gradativamente, de como se acionam vários mecanismos para que se manipule a população e que se faça acreditar que as coisas estão acontecendo e na verdade não estão, a quem servem os interesses econômicos e como os políticos agem. Enquanto o povo celebrava a vitória, deixando crescer em cabelo e barba, chamando-se uns aos outros de companheiros, resgatando o folclore esquecido e o artesanato popular e exercendo seu novo poder em eternas e inúteis reuniões de trabalhadores, a direita realizava uma série de ações estratégicas destinadas a estraçalhar a economia e desprestigiar o governo. Tinha nas mãos os meios de difusão mais poderosos, contava com recursos econômicos quase ilimitados e com a ajuda dos gringos que destinaram fundos secretos para o plano de sabotagem. Em poucos meses, os resultados foram visíveis. O povo encontrou-se pela primeira vez com dinheiro suficiente para cobrir suas necessidades básicas e comprar algumas coisas que sempre desejara, mas já não podia, porque as lojas estavam quase vazias. Começaram o desabastecimento, que veio a se converter num pesadelo coletivo. As mulheres levantavam-se ao amanhecer para tomar seus lugares nas longas filas, a fim de comprar um frango esmirrado, meia dúzia de fraldas ou papel higiênico. A graxa para lustrar sapatos, as agulhas e o café passaram a ser artigos de luxo, que se ofertavam embrulhados em papel de presente por ocasião de aniversários. Produziu-se a angústia da escassez. O país estava abalado por ondas de rumores contraditórios que alertavam a população sobre os produtos que iriam faltar, e as pessoas compravam em excesso o que houvesse para prevenir o futuro. Fala muito sobre regime militar, sobre quanto se pensa que algumas coisas são necessárias para que haja um bem comum e na verdade não são. Quem toma o poder está interessado somente no seu poder, no seu bem-estar. O presidente aparecia na televisão quase todas as noites para denunciar a guerra sem quartel da oposição. Estava muito cansado e sua voz falhava com frequência. Espalharam-se boatos de que estivesse sempre bêbado e passasse a noite em orgias com mulatas trazidas dos trópicos por via aérea para lhe aquecer os ossos. Denunciou o fato de que os caminhoneiros em greve recebiam $50 por dia do exterior para manter o país parado. Responderam que lhe enviavam sorvetes de coco e armas soviéticas nas malas diplomáticas. Afirmou que seus inimigos conspiravam com os militares para provocar um golpe de Estado, porque preferiam ver a democracia morta a vê-la governada por ele. Acusaram-o de inventar mentiras de paranoico e de roubar as obras do Museu Nacional para com elas enfeitar o quarto de sua amante. Advertiu que a direita estava armada e decidida a vender a pátria ao imperialismo e o contestaram, dizendo que sua despensa estava repleta de peitos de frango enquanto o povo fazia filas para conseguir comprar pescoços e asas. Bom, e aí uma vez que estava instalado o golpe, que estava o governo militar já no poder, começa também um outro tipo de manipulação. Os jornais disseram que os mendigos de rua, que não eram vistos havia tantos anos, eram mandados pelo comunismo internacional para desprestigiar a junta militar e sabotar a ordem e o progresso. Fecharam-se com tapumes os bairros pobres, ocultando-os dos olhos dos turistas e dos que não queriam ver. Numa noite surgiram nas avenidas como que por encanto, jardins tratados e cobertos de flores, plantados pelos desempregados para criar uma fantasia de uma primavera pacífica. Cobriam com tinta branca os murais de pombas panfletárias e retiraram para sempre os cartazes políticos. Qualquer tentativa de escrever mensagens políticas em via pública era punida com uma rajada de metralhadora no local. Limpas, ordenadas e silenciosas, as ruas abriam seu comércio. Em pouco tempo desapareceram os meninos mendigos e Alba notou que não havia cães vadios nem latas de lixo. O mercado negro terminou no instante em que bombardearam o palácio presidencial porque os especuladores foram ameaçados com lei marcial e fuzilamento.
momento. As lojas começaram a vender coisas que não se conheciam nem de nome e outras que antes só os ricos conseguiam graças ao contrabando. A cidade nunca estivera tão bonita, nem a alta burguesia fora mais feliz. Podia comprar uísque sem impostos e automóveis a crédito. Vai falar muito sobre classe social, sobre a classe média que quer continuar com seus privilégios e não quer de jeito nenhum que a classe trabalhadora, a classe mais pobre, consiga alcançar os benefícios que precisa. É um livro que fala sobre o Chile, sobre uma situação específica do Chile, mas que aconteceu em outros países da América Latina, aconteceu no Brasil e é muito, muito similar. Então é um livro que serve também como uma espécie de alerta para o momento que nós estamos vivendo no Brasil, para que a gente não tire o olho da educação, das políticas públicas, para que a gente esteja sempre pronto para lutar pelo que é nosso de direito, porque os direitos, assim como aí estão, podem não estar mais. São coisas básicas, mas que as elites geralmente não querem que a gente tenha acesso. Especialmente nesse momento que a gente vive manifestações contra os cortes na educação, esse livro é extremamente atual, porque as primeiras coisas que se faz quando um golpe assim é dado é acabar com a educação, acabar com a informação do povo para que seja mais fácil manipular esse povo. Alba abandonou os estudos porque a faculdade de filosofia, como muitas outras que abrem as portas do pensamento, foi fechada. Também não continuou com a música porque o violoncelo lhe pareceu uma frivolidade naquelas circunstâncias. Muitos professores foram despedidos, presos ou desapareceram de acordo com uma lista negra que a polícia política manipulava. É um livro que é muito bom na história contada, é muito bom na ambientação, é um livraço, realmente é um livraço. Como eu falei pra vocês, um dos temas principais desse livro é a diferença de classes, a desigualdade social, a pobreza, e a gente percebe isso muito claramente quando vê o Esteban enriquecendo com o trabalho que ele tem na fazenda, ao mesmo tempo em que o país sofre uma grande crise. Esteban Trueba entrou numa fase muito próspera, seus negócios pareciam tocados por uma varinha mágica, sentia-se satisfeito com a vida, era rico, tal como um dia se propusera, possuía a concessão de outras minas, estava exportando frutas para o exterior, formou uma empresa construtora e Las Três Marias, cujas dimensões muito se haviam ampliado, convertera-se na melhor propriedade da região. Não afetou a crise econômica que convulsionou o resto do país. Nas províncias do norte, a falência das salitreiras havia deixado na miséria milhares de trabalhadores. As famélicas tribos de desempregados que arrastavam suas mulheres, seus filhos e seus velhos procurando trabalho pelos caminhos, se haviam aproximado da capital e lentamente formaram um cordão de miséria ao redor da cidade, instalando-se de qualquer maneira, entre tábuas e pedaços de papelão em meio ao lixo e ao abandono. Vagavam pelas ruas pedindo uma oportunidade para trabalhar, mas não havia trabalho para todos, e pouco a pouco os rudes operários, emagrecidos pela fome, encolhidos de frio, andrajosos, desolados, deixaram de pedir trabalho e pediam simplesmente uma esmola. A cidade encheu-se de mendigos e depois de ladrões. Nunca se havia visto geadas mais terríveis do que as daquele ano. Nevou na capital um espetáculo inusitado que se manteve nas primeiras páginas dos jornais, celebrado como notícia festiva, enquanto nas comunidades marginais as crianças amanheciam azuis, congeladas. Nem a caridade era suficiente para tantos desamparados. Enquanto a história vai se construindo assim, falando sobre essa desigualdade, a Clara está cuidando de distribuir comida, distribuir roupa para as pessoas que estão passando por necessidade, e ela diz que é preciso que, enquanto a justiça não se faz, a caridade atue, que a caridade tente dar um pouquinho de condições para essas pessoas sobreviverem. Um dos filhos da Clara, que é o Jaime, ele se torna médico e ele também ajuda os necessitados. Nenhum deles parece precisar diretamente do dinheiro do Esteban Trueba, que pode prover qualquer coisa para eles, mas eles usam dos recursos materiais para ajudar essas outras pessoas, o que enlouquece o Esteban, que é contra qualquer tipo de ajuda social. Por fim, mas não menos importante, preciso destacar aqui a forma como se reescreve a história, de como esse revisionismo acontece nas instituições de poder. De uma só penada, os militares mudaram a história, apagando os episódios, as ideologias e as personagens que o regime desaprovava. Adequaram os mapas, porque não havia nenhuma razão para pôr o norte em cima, tão longe da pátria benemérita, se podia pôr embaixo, onde ficava mais favorecido. E de passagem pintaram com o azul da Prússia vastas margens de águas territoriais até os limites da Ásia e da África, e se apoderaram de terras longínquas nos livros de geografia, retraçando as fronteiras impunemente, até que os países irmãos perderam a paciência, gritaram nas Nações Unidas e ameaçaram com tanques de guerra e aviões de caça. A censura, que a princípio só atingiu os meios de comunicação, logo se estendeu aos textos escolares, às letras das canções, aos roteiros dos filmes e às conversas privadas. Havia palavras proibidas por decreto militar, como companheiro,
e outras que não se diziam por precaução, apesar de nenhum decreto tê-las eliminado do dicionário, como liberdade, justiça e sindicato. Alba perguntava-se de onde teriam saído tantos fascistas de um dia para o outro, porque na longa trajetória democrática de seu país nunca os havia notado, exceto alguns exaltados durante a guerra, que por macaquice vestiam camisas negras e desfilavam com o braço pro alto em meio às gargalhadas e às vaias dos transeuntes e tal. Tampouco se explicava a atitude das Forças Armadas, cujos membros, em sua maioria, provinham das classes média e operária e que, historicamente, tinham estado mais perto da esquerda do que da extrema-direita. Não compreendeu o estado de sítio nem percebeu que a guerra é a obra de arte dos militares, o ponto culminante de seus treinamentos, o broche dourado de sua profissão. Não são feitos para brilhar na paz. O golpe deu-lhes a oportunidade de pôr em prática o que tinham aprendido nos quartéis, a obediência cega, o manejo das armas e outras artes que os soldados podem dominar quando aplacam os escrúpulos do coração. Mais adiante diz o seguinte: grande parte da classe média alegrou-se com o golpe militar porque significava o retorno da ordem, da pureza dos costumes, das saias nas mulheres e do cabelo curto nos homens, mas logo começou a sofrer o tormento dos preços altos e da falta de trabalho. O salário não era suficiente para alimentação. Em todas as famílias havia alguém a quem lamentar e já não puderam dizer, como no princípio, que se estava preso, morto ou exilado era porque merecia. Também não puderam continuar a negar a tortura. Esse, então, é um livro que eu amei demais, amei por tudo que ele traz, pelo contexto histórico, pela construção das personagens, especialmente pelas personagens femininas que tem aqui, sobre a força que a gente encontra e sobre a mensagem final que fica. Esse livro resgata a magia da escrita, a magia de contar histórias, de como contar histórias é importante para que a gente aprenda e que a gente abra os olhos para o que está ao nosso redor, que a gente não silencie, que as palavras estão aí para isso. Depois de ler esse livro, eu procurei várias coisas, procurei um vídeo da história sobre esse período político, acabei encontrando um vídeo bem bom para dar uma ideia de como se desenvolveu esse golpe. Encontrei também um discurso do Salvador Allende, que era o presidente da esquerda do Chile, que governou de 1970 até 1973, até o dia 11 de setembro, quando culminou esse golpe e ele foi assassinado dentro do palácio. Então achei esse discurso de um ano antes desse golpe acontecer. É emocionante ver o que ele fala sobre a América Latina, sobre tudo o que nos envolve, todo o processo que nos levou a um estado de subdesenvolvimento e como nos exploram até hoje. O discurso é de 1972 e se a gente escuta agora, parece que nada mudou. O desemprego continua muito alto, as pessoas continuam não tendo recursos de saúde, de moradia, de direitos, enfim. E encontrei também uma entrevista da Isabel Allende que me levou a um documentário sobre ela. Então, todos os vídeos relacionados a isso, que me ajudaram a pensar melhor sobre esse livro, eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição. Eu sugiro que vocês assistam porque vale muito a pena. Muitas coisas que tem no documentário esclarecem sobre os personagens aqui, que são baseados em personagens reais da família dela. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de ver quando o livro é baseado em alguma coisa, não me interessa geralmente, mas nesse caso me interessou porque os personagens desse livro são muito bons. Gostei também da intenção dela, da posição política, enfim, gente, eu tô admirando demais a Isabel Allende e acho que vale a pena conferir esses documentários aí. Tudo isso faz com que a leitura se amplie e faz eu amar esse livro aqui, que cresceu demais desde que eu fechei a última página até agora que eu tô aqui compartilhando com vocês essa leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou longo, mas é porque o livro merece, é um baita livro mesmo, e eu queria mostrar pra vocês tudo que eu senti durante essa leitura e quais são os pontos mais relevantes que fazem com que esse seja um livraço que merece ser muito lido. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.